Nos próximos capítulos da novela, marcados pelo passado, tudo começa logo com a grande descoberta do Servidete, logo depois que ele fica sabendo quem de fato são todos eles. Então, logo depois que ele sabe do que aconteceu com o Rifat, que ele foi para a cidade de Pé Junto, é justamente o que ele fica perguntando: como assim o Rifat? E todos ficam olhando ali sem entender, e ele continua insistindo se o Rifat, o seu querido Rifat, de fato ele foi para a cidade de Pé Junto. Todos ali então conseguem descobrir também, logo depois que ele fez essa pergunta, que ele é o Sr. Aslan, e ficam cada um ali emocionado logo também depois dessa descoberta para eles. O Zemo chorando bastante, ele e o Servidete puxa ele para um abraço, e logo em seguida é quando o Samit, já também muito curioso, pergunta: então o senhor é o Sr. Aslan? Ele logo em seguida responde que sim, eu sou o Sr. Aslan, e também chama ele para um abraço. O Yusuf fica todo perdido ali, sem entender o que é que está acontecendo, e pergunta a eles ali: como assim? O que é que está acontecendo aqui? O homem que vocês estão procurando é o meu tio? Eles ficam todos em silêncio ali, cada um eles se abraçando, muito feliz logo depois de tudo isso que aconteceu. E o Yusuf continua perguntando que por favor eles respondam se o meu tio, ele é o Aslan, o homem que vocês estão procurando. Eles dizem que sim, e ele, o Yusuf, ainda fica muito perdido, dizendo que ele deveria ter escutado isso e ter contado logo para o tio bem antes. Logo depois que o Servidete ele se levanta, fica olhando para Azizê, chama ela de minha querida Azizê, e fica se perguntando como que ele não enxergou, como que ele não conseguiu ver tudo isso bem antes. Ele continua ali falando, pedindo desculpas a ela porque não conseguiu entender isso bem antes. Por sua vez, a Azizê, chorando bastante ali, ela também não se contenta, vai lá e abraça ele. Logo depois, o Sr. Servidete pede a eles que tá bom, vamos deixar de chorar, vamos deixar ali de tristeza, porque não há motivos para isso, e que eles podem ficar tranquilos, não precisa se preocupar com nada, que agora eles não estão mais sozinhos, porque vocês agora têm a mim. O coitado, ele fica tão feliz ali, continua perguntando se eles estão lhe ouvindo, e que agora eles têm a ele, pergunta se por acaso eles querem comer alguma coisa, e ele mesmo responde que isso, lógico que é uma pergunta idiota, lógico que eles querem comer, não é? Ele logo em seguida diz que vai sair para comprar, pegar alguma coisa para eles comer, e o Yusuf se oferece para ir no lugar dele. Ele diz que não, que por favor, que ele não vá a lugar nenhum, não arrede o pé dali e fique com eles, não deixe eles de forma nenhuma ali sozinhos. Ele fica calado, e o Sr. Servidete continua dizendo que vai sair, vai buscar comida, e diz que logo em seguida ele volta, mas na realidade ele quer sair para poder respirar um pouco e também enxugar um pouco ali suas lágrimas logo depois da descoberta de quem de fato é agora toda a sua família, e também a morte do Rifat. Logo depois, ele agora na rua chorando bastante, começa a chamar pelo nome do Rifat, para na esquina ali, continua a chorar e pede perdão ao Rifat por não ter conseguido proteger ele. Logo depois, ele começa a dizer que pode garantir que ninguém vai fazer nenhum mal aos filhos dele, e pede que por favor que ele descanse em paz. Só que o negócio é que agora ele fica ali revoltado, continua dizendo que ele descanse em paz, porque agora é ele que vai cuidar de seus filhos, e o Yavuz que ele aguarde, porque ele vai se vingar. A Dona Bruxa nesse exato momento está discutindo com a Nekla, dizendo que ela coloque chá para Melis, e a Nekla diz que ela mesma pode botar, ela não precisa fazer isso para ela. Logo depois que o Asmet chega, só o cangaço ali, todas elas ficam olhando, e ele fica até preocupado ali, perguntando o que foi que aconteceu, fica olhando ali se por acaso ele tá cagado, e pergunta a elas o porquê que elas estão olhando assim para ele. A Nekla, ela não pede a piada e diz a ele que desculpe, mas ele tá muito estranho ali, e pergunta o que foi que aconteceu, se por acaso algum caminhão passou por cima dele. Ela logo em seguida começa a sorrir, ele sorri também, só que ele tá sorrindo com deboche e dizendo a ela que como ela tá muito engraçada logo de manhã, né, sua chata. Ele logo revoltado fecha a cara dizendo que um caminhão não passou por cima dele ali, mas que ele pode simplesmente abrir a mão ali e fala que pode bater nela agora mesmo, e pergunta o que ela acha disso.
Depois ele diz a ela que ela coma tudo aquilo ali, se entupa de comida, mas ele não precisa dar nenhum tipo de explicação para ela. Só que a Asuela diz que para ela ele talvez não precise dar nenhum tipo de explicação, só que para mim você vai dar, e questiona ele onde ele esteve a noite toda. Ele fica debochando dela e diz que espere um pouco aí, olha para a mesa ali e diz que não tá vendo naquela mesa as comidas que ele gosta. Ela fica apenas lhe olhando e ele continua questionando ela, que logo depois de tudo isso você ainda tem coragem de vir ali me dizer tudo isso. Ela fica calada até sem saber o que falar, mas revoltada, e ele continua perguntando como ela tem coragem de dizer essas coisas para ele, e ela pergunta onde que ele estava na noite anterior, porque ela ligou várias vezes para ele. Ele pergunta quantas vezes ela ligou para ele e ela diz que você deveria me tratar como um ser humano normal e não ficar fazendo essas coisas que ele vive fazendo ali contra ela. A Melis diz a ela que muito bem, continue assim, só que o Asmet olha revoltado para ela olha também para ele e pede desculpas. Ele não responde nada que ela perguntou e diz que está muito cansado, que ela não vem querer brigar com ele, senta na mesa, coloca a xícara ali e diz que quer chá e manda ela servir ele. Mas bicho, o chá tá bem ali, é só ele pegar ele mesmo e servir, mas ele sempre fica usando todas elas, inclusive a esposa, como sua empregada. Mas ela revoltada diz que se ele quer chá, ele peça pra pessoa que realmente ele se importa. Ele fica ali revoltado e ela continua dizendo que se ele quiser chá, peça a pessoa que ele realmente leva a sério. A Melis, para tentar apaziguar tudo ali, diz que ele não se preocupe, que ela mesma pega o chá para ele. Ele depois bate a mão naquela mesa e diz que todas elas olhem para ele, só que a dona bruxa diz que não, você que olhe para mim, e pergunta o que ele pensa que está fazendo. Ele calado, e ela diz que conhece muito bem essa raiva que ele tá aí é um tipo diferente de raiva. Ele calado, e ela continua insistindo que ele responda agora mesmo que tipo de raiva é essa, mas ele fica ali em silêncio, e a Melis diz, chamando ele de tio, que por favor, que ela está perguntando, e a Necla também, sorridente, diz para que ele fale, não fique calado, mas ela fica ali o tempo todo sorrindo, debochando dele, dizendo que ele fale agora mesmo que a mamãe está perguntando. A Asuela também pressiona ele perguntando, e aí, Asmet, você vai ficar calado? E manda ele responder a pergunta da mãe. Ele agora começa a questionar a mãe, dizendo, a senhora também, mamãe, porque dessas três aqui eu já esperava, porque elas são horríveis, só que a senhora, mamãe, ela fica apenas olhando para ele, e ele continua dizendo para ela ali que tudo que ele sente agora é que ela traiu ele. Logo depois que o Servidete encheu aquela casa praticamente de comida ali, eles estão comendo como se não houvesse amanhã, como se fosse acontecer o apocalipse, eles estão arregaçando, botando para descer o Samit, chega lá, vai tomar o chá como tivesse tomando uma água, e ele toma quase que de vez ali, acaba queimando a boca, e o Sam pergunta a ele, não acredito que você se queimou. Ele continua dizendo que sim, que se queimou porque isso aqui está muito quente, e a Fidan diz que isso é uma coisa horrível. O Servidete logo depois pergunta ao Asmet se por acaso eles ficam chamando ele de menino, e ele fala que às vezes sim. O Servidete fica calado e o Samit diz que se por acaso ele quiser, ele também pode. A Azizel logo briga com ele, dizendo que ele não se direcione a palavra ao senhor Servidete, chamando ele de você, e se refira a ele como senhor, tenha mais respeito. O Servidete diz a ela que ela não se preocupe, porque isso não mais importa, que agora somos todos nós e eu não vou chamar você, Samit, de menino. Ele logo depois diz o Samit que ele tem que entender que para ele ali, ele é o corajoso. Ele logo depois vai lá, coloca um pouco de água no chá e diz que esse chá aqui, esse sim, é só para os corajosos. Logo depois o Samit ele faz umas brincadeiras, eles todos sorriem, e é aí quando a Balin chama a atenção do Aslan e diz, senhor Aslan, o senhor disse que agora vamos ficar todos juntos e eu queria saber se a gente vai morar na sua casa. A Azizel diz a ela que ela não fale isso, e a Zeliá diz a ela que ela tem que entender que a gente já tem uma casa para morar, inclusive tem até um jardim, e vocês sabem que a Fidan é a mais incompreensível ali, e ela diz sim, a gente tem, mas a gente pode ter uma melhor, não é?
E o Servided, por sua vez, pede a Azizel que, por favor, que ela não precisa se preocupar, não precisa brigar com eles, porque tudo, exatamente tudo que eles quiserem, eu vou dar para todos eles. Ele logo depois se direciona para todos eles e diz que elas podem se sentir em casa, fiquem tranquilas, que não precisa se preocupar, porque tudo que vocês quiserem, eu vou dar para vocês.